Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é diversidade sexual e o espiritismo. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho e agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. O tema ele é complexo, ele é delicado, mas é importante que a gente fale sobre ele porque nós vivemos num mundo de diversidades. Vivemos num mundo de provas e expiações, onde os espíritos aqui encarnados encontram-se, cada um deles, em níveis diferentes de evolução moral e intelectual também. Por isso que sexualidade é um tema espinhoso nas famílias ainda. Porque após séculos de repressão e negação, a prática sexual tangencia outro extremo nas últimas décadas. A libertação comportamental rompeu regras, mas não necessariamente criou novas. A impressão de que para os jovens tudo é permitido assusta os pais. E a questão que fica é: como lidar com essa situação? Assista a O Espírito e a Diversidade Sexual e a Família, que é uma palestra que foi realizada no ano de 2017, no 2º Congresso Espírita de Uberlândia, e foi promovido pela Web Rádio Fraternidade. No congresso, Alberto Almeida, que é um escritor, que é um médico espírita, ele justifica que o espiritismo pode fornecer referências na condução desses graves dilemas domésticos. Nem repressão, diz ele, nem abandono, mas sempre diálogo e amor na relação entre pais e filhos. O médico e terapeuta Alberto Almeida sustenta que a sexualidade não deve ser congregada ao sexo de nascimento e à fisiologia. A orientação sexual e afetiva, ela é condicionada pela trajetória do espírito em suas diversas encarnações. Nossos filhos são espíritos. E nestes tempos turbulentos, a carência do afeto, ela é mal compensada pelo apelo sexual de fácil acesso. Mas, segundo Alberto Almeida, nós observamos que, e é importante que a gente diga isso, o lar continua a ser fonte prioritária, primária e mais importante de amor. Temos um outro, vamos citar uma outra pessoa aqui, Andrei Moreira, que é um médico com especialização em homeopatia e ele é presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E em uma entrevista ao site O Tempo, ele nos esclarece que Allan Kardec ele não tratou do tema ou da temática especificamente, mas sim falou da energia sexual de forma genérica. Energia sexual como fonte de vida, criação e realização para o espírito. A homossexualidade, segundo a ciência, é uma orientação afetivo-sexual normal. Andrei Moreira continua dizendo o seguinte, que por se tratar de um tema polêmico, não há uma visão consensual sobre o assunto no movimento espírita, mas existem excelentes textos dos espíritos André Luiz e Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos direcionam o pensamento e a reflexão para respeito, acolhimento e inclusão da pessoa homossexual, entendendo a homossexualidade como uma condição
evolutiva, evolutiva natural, decorrente de múltiplos fatores sempre individuais para cada espírito. Essa condição, ainda segundo Andrei, quando exclusiva ou predominante na vida do espírito, ela é construída ou escolhida em função de tarefas específicas ou provas redentoras, incluindo-se as condições expiatórias e reeducativas, devido a abusos afetivos sexuais no passado, que parecem ser a causa determinante da maior parte das condições homossexuais, segundo a literatura espírita. O homossexual é entendido no mesmo nível de dignidade das pessoas heterossexuais e incluído nos mesmos direitos e deveres que lhes garantam cidadania, afeto e realização na vida. Lamentavelmente, vemos pessoas absolutamente desequilibradas, falando sobre a homossexualidade, inclusive agredindo os homossexuais, o que denota falta de compreensão, mas acima de tudo, falta de amor também pelo seu irmão. Porque o outro é um irmão nosso, espiritualmente falando. O Espírito Emmanuel, continuando, esclarece no livro Vida e Sexo, psicografia do Chico Xavier, que o espírito é portador da bissexualidade psíquica, em função de ser assexuado em sua natureza. Sim, o espírito não tem sexo. E vivenciar as duas polaridades, masculino e feminino, de forma alternada, ao longo de múltiplas vivências encarnatórias. Nesse momento, eu, o Jorge, sou um espírito, sei que sou um espírito, e eu tenho um corpo físico masculino. Eu estou vivendo a polaridade masculina nessa encarnação. O que não quer dizer que eu tenha vivido a polaridade feminina na reencarnação anterior ou viverei na próxima. Tudo vai depender da necessidade. A atração sexual e afetiva da experiência presente é resultado da interação de fatores biológicos e psicológicos do passado espiritual e do presente também, que varia enormemente de indivíduo para de indivíduo, tanto na encarnação quanto em suas fases. Dessa forma, encontraremos pessoas predominantemente homossexuais, que são convidadas à autoaceitação e à dignificação pessoal, pela vivência do alto amor e da parceria afetiva legítima. Mas também encontraremos pessoas vivenciando experiências homossexuais sem que essa seja a identidade predominante, caracterizando uma série de vivências que necessitam de individualização para serem compreendidas à luz da reencarnação. Andrei Moreira tem um livro intitulado A Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal. Esse livro é o resultado de 15 anos de pesquisa e coleta material científico e doutrinário na visão espírita sobre a homossexualidade. Achei muito importante e interessante falarmos sobre a diversidade sexual nesse momento em que a internet e as redes sociais estão dentro da nossa casa, fazem parte da nossa vida. E esse tema, ele é falado, vivenciado diariamente. E temos observado que existe um enorme preconceito ainda na sociedade atual com relação às escolhas sexuais. Conforme o texto que eu li e fiz algumas interpretações,
Precisamos entender que são escolhas que o espírito faz e será responsabilizado por isso. Mas que o que importa quando se faz uma escolha que não seja aquela programada no planejamento reencarnatório, o importante é que se tenha realmente equilíbrio, que nós não passemos para a degradação moral, para a promiscuidade, pois, como diz aqui, em uma parte muito interessante que foi lido aqui, o homossexual e o heterossexual merecem de todos nós o mesmo carinho, o mesmo respeito, e eles estão sujeitos à mesma lei para todos nós. Por isso que é necessário que a gente aprenda a respeitar as escolhas que as pessoas fazem. Como diz aqui, o homossexual, repetindo o que estava escrito, o homossexual é entendido no mesmo nível de dignidade das pessoas heterossexuais e incluído nos mesmos direitos e deveres que lhe garantam cidadania, afeto e realização na vida. Isso é o que o Espiritismo pensa a respeito da diversidade sexual, sempre respeitando as escolhas, porque é isso que aprendemos com Jesus, nosso guia e modelo, o respeito às escolhas que as pessoas fazem. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Se quiserem fazer comentários sobre o texto que aqui foi lido e comentado, fiquem à vontade. Se quiserem compartilhar também, estejam à vontade. Agradeço muito e desejo que fiquem em paz e fiquem bem.